Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e a gente vai fazer nossa contagem regressiva de hoje do exame de ordem e tem alguns recados legais, tá bom? Hoje, gente, é a nossa contagem regressiva número 15. Faltam exatamente 15 dias para o exame de ordem. E a gente vai fazer a nossa contagem regressiva 15 junto com a 16 de ontem, né? Porque nós não fizemos ontem. Eu fiz só com o grupo fechado, eu faço todos os dias para quem tá no grupo fechado. Todo dia eu mando uma mensagem logo cedinho. Já falei com o pessoal do fechado e hoje tô falando com os dois, né? O aberto e o fechado. Peguei uma gripe, tô um pouco melhor agora. Tá frio, né, gente? Para quem tá dos lados do frio, mas eu sei que eu tenho alunos que não estão dos lados frios do Brasil. E é isso, e vamos que vamos. Então vamos falar hoje sobre o nosso 15º dia. Faltam 15 dias para o exame de ordem, gente. Como o tempo passou rápido, né? Vocês chegaram a ver a frase que eu coloquei no meu Instagram de hoje? Que a procrastinação é como o cartão de crédito, né? A gente não percebe, a gente vai gastando até chegar a conta. E o nosso tempo é assim, a gente vai gastando sem perceber até chegar a conta. Mas a gente ainda tem 15 dias e 15 dias é um tempo bem considerável para a gente fazer muita coisa. Se a gente pensar principalmente que ninguém vai aprender nada novo agora, né? A gente vai fomentar o que a gente já sabe. E vai também usar uma grande estratégia que dá para fazer nesses 15 dias, que é ler leis, né? Por isso, para quem está dentro do treinamento, a gente, todos os dias, né, tem indicação de artigos de lei. Então, de repente, é uma matéria que você não tem familiaridade, ou é uma matéria que você nunca leu os artigos de lei. Então, lá na plataforma, vai lá na semana 2, que a gente ainda tá na semana 2, né? E olha lá os artigos de lei que eu separo para você dar uma lidinha. Vale muito a pena fazer essa estratégia, principalmente em matérias que você não domina, em matérias que você não estudou até agora. Às vezes, só lendo o artigo de lei, a gente já consegue responder alguma questão, porque quando a gente está lendo a questão, a gente linka, o nosso cérebro puxa e fala, eu já li isso aqui em algum lugar e isso te ajuda demais. Tá bom, gente? Então, o que eu vim falar com vocês nesse dia 15, né? Bom, vou começar falando, né, e fazendo um link com o que eu falei para o grupo fechado ontem sobre o feriado, né, gente? Ontem foi feriado e hoje já não é mais feriado. É sério, professora? Sério. Tanto que hoje não é mais feriado que a OAB fez uma publicação, e bem grande, que eu já vou falar para vocês. É mesmo, professora? É mesmo. E ó, espero que você tenha aproveitado o teu feriado e não deixado de estudar, tá? Porque feriados vão acontecer sua vida inteira, Ano Novo, Natal, férias, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí, se esse for um motivo toda vez pra gente parar de fazer o que a gente tem que fazer, vai ser difícil, né? Porque a gente vai ficar postergando um sonho pra quê? Então, quando tem feriado ou alguma data especial, não significa que você não precisa ir, que você precisa se tolher, de jeito nenhum. Mas significa que você vai reservar um tempinho para estudar. Em qualquer lugar, gente. Pode ser na beira da piscina, pode ser na beira da montanha, pode ser na grama, qualquer lugar. É simplesmente eu abrir a oportunidade de estudar de uma forma diferente ou igual em qualquer lugar. É eu parar de me colocar num papel de vítima, de falar, nossa, eu vou ter que estudar, como se estudar fosse um grande fardo, e não é. Então, na hora que eu mudo a forma como eu vejo o estudo, e ele começa a me dar prazer, ao invés de me chamar para dor, tudo muda, tudo flui. E se eu vou estudar minha vida inteira, e você vai, eu vou, todo mundo vai aqui, por que eu tô esperando para mudar essa chavinha dentro da minha mente e mostrar, e para mim mesmo, que estudar é gostoso e legal e só me ajuda? Quando é que eu vou parar de me tratar como uma criança, de fazer, inclusive, ações de criança, como se estudar fosse uma coisa horrorosa, um fardo, sabe? Porque não é.
Porque não é. Eu mesma agora que tô, eu achei tão legal, eu vou compartilhar com vocês que eu estou fazendo, não é que eu tô pegando uma coisa pronta, eu estou fazendo as leituras de artigo pro grupo fechado. E cara, todo dia eu leio os artigos que eu coloco. Isso não tá pronto, isso está sendo feito enquanto o treinamento está acontecendo. E aí eu acabo aprendendo junto. Hoje eu estava rememorando direito tributário. Putz, que legal! Aí eu comecei a perceber que eu nem lembrava que o Código Tributário é tão pequenininho, tão pequenininho. Então veja, eu te ajudo e acabo aprendendo. Isso não é um fardo para mim, isso é uma felicidade, uma felicidade. E aí quando a gente falou sobre ontem, e eu vou repetir aqui, de repente o pessoal do treinamento que não ouviu o áudio de ontem, e o pessoal que está no aberto, né? A gente falou sobre o feriado de Corpus Christi, independente da religião que você tenha. Aí eu peguei o significado, né? E pelo que eu lembro que eu falei ontem, a gente falou de fé. A gente falou de fé e a gente falou de fé em si mesmo, né? E aí a minha pergunta de ontem era o quanto você tá botando fé em si mesmo, né? Quanto você tá acreditando. Será que você tá pendendo mais pro lado de putz, já tá faltando 15 dias, só isso, putz, não fiz nada. Ou você tá botando fé em si mesmo? Mas uma fé consciente, sabe? Não ainda aquela fé viagem, tipo, sorte vai brilhar, minha estrela vai brilhar. Ainda não tá na hora de pensar nisso. Porque aí, se a gente pensar em sorte agora, em sorte do destino, sabe? Que é uma coisa que pode acontecer sim, e é boa, e acontece na nossa vida. A gente vai começar a virar um preguiçoso, né? Que vai sempre contar com a sorte. Não, a gente vai fazer a nossa parte e a gente vai contar com a sorte mais pra frente. Então, a reflexão que eu fiz ontem também sobre essa necessidade da gente acreditar que a gente pode vencer tem a ver com o corpo presente, né? Eu tô vendo aqui as pessoas que estão me seguindo. Isso não é sempre, mas assim, eu tenho muitas mulheres, né, que me seguem, muitas mamães, principalmente, ou que tem família, mãe de gente, mãe de pet, mas assim, mãe é sempre ocupada e multitarefa. E a sociedade fez a gente acreditar que ser multitarefa é bom. É bom. É bom pra quem, né? É bom pra quem? É bom pra quem você tá servindo, né? Porque pra você mesmo não é. Normalmente a característica dos homens, e por isso que às vezes há uns embates entre homens e mulheres, é que o homem faz uma coisa de cada vez. Ele foca naquilo e faz só aquilo. E a mulher é multitarefa, faz um monte de coisa. E ela acha bonito ser multitarefa, porque fizeram ela acreditar que é bonito ela dar conta de tudo. Mas ela acaba muito prejudicada, sabe, gente? Inclusive nos estudos. Então, quando eu faço treinamento, que eu fico mais pertinho, eu vejo, assim, grandes guerreiras, grandes mulheres, empreendedoras, enfim. E elas ainda acreditam nisso, sabe? E levam isso para o estudo. Então, elas não conseguem estudar com efetividade, porque elas não têm horário para estudar. Porque estudar não é o principal. E aí elas vão fazendo um estudo quebrado, cortado, né, todo desmilinguido. E aí elas gastam uma energia inútil, porque elas não vão conseguir fixar a matéria desse jeito. Multitarefa não dá. E o nosso cérebro, ele é muito chato com isso, sabe, gente? Então, assim, eu posso até fazer um pedaço do meu estudo trabalhando tudo junto, sabe? Assim, então, assim, por exemplo, eu tô trabalhando e ouço uma aula, mas a minha retenção é muito pequena, eu vou ter que fazer mais coisa. Ou eu vou ouvir várias vezes aquela aula como se fosse uma música, né? Ou eu vou ter que fazer outras coisas para fixar aquela matéria. E se eu sei que dá para eu fazer 2 blocos de 50 minutos por dia de estudo limpo, por que eu vou ficar me sacrificando se vai demorar, eu sendo multitarefa, 4, 5, 6 horas para concluir alguma coisa que eu vou absorver muito pouco? É difícil, né? Mas vamos em frente? Então, eu queria muito que você, quando estivesse estudando, nesses próximos 15 dias, tivesse corpo presente. Porque a gente tem a mania de estar ali, mas não tá com o corpo presente, né? A gente tá assistindo aula, mas já tá pensando na comida que tá no fogo. A gente tá assistindo aula, mas já tá pensando nos próximos prazos que a gente tem que cumprir. A gente tá assistindo aula, mas tá pensando nas metas que a gente tem que cumprir. A gente tá assistindo aula e já tá batendo roupa tudo ao mesmo tempo. E aí a gente não foca.
Então, a minha proposta é, vamos ficar de corpo presente em tudo que a gente faz? Tô falando disso tudo, mas tô falando de outras coisas também. Tô falando de estudo, tô falando de quando você tá com alguém importante, uma amizade, um pai, uma mãe. Tô falando de quando você tá com um amor, um marido, mulher, filho. É tempo de qualidade. Então, tem o corpo presente, tempo de qualidade no teu estudo, e tem o corpo presente, tempo de qualidade nas tuas conexões, nas tuas relações. Isso te faz bem. Não adianta, eu já vi casos aqui, gente, da pessoa ouvir uma aula num computador de um professor, outra aula em outro computador, um fone em outra aula e o outro fone em outra aula. Tu acha mesmo que essa pessoa tá corpo presente? A alma dela, assim, o corpo dela, na verdade, né, tá em outro lugar. Ele deve estar, sei lá, viajando em outro lugar, sei lá, às vezes em coisas que ele gostaria muito de fazer e não tá fazendo. De repente num churrasco, de repente na praia, mas menos estudando. Não tá. Para você ser multitarefa assim, estudo, demanda muito tempo e muita dedicação, se é que isso funciona, que eu acho que não. Eu acho que a gente precisa poupar nosso cérebro, né? Não precisa fazer desse jeito. Dá para fazer diferente. E aí a gente mostra pro nosso cérebro quanto o nosso estudo é importante, assim como o nosso lazer também é importante. E o cérebro começa a compartilhar isso e ver que a gente estuda, mas a gente tem lazer e ele não sabota a gente. E aí as coisas fluem. Então, se de repente você chegou agora e tá tendo muita sabotagem, não tá conseguindo se concentrar, não tá conseguindo fazer as coisas, veja se alguma dessas coisas estão acontecendo, se tá corpo presente ou não. Eu ouvi hoje, inclusive, de uma aluna, né, que falou que tá exausta. Então, se você tá nesse caso de exaustão, eu te indicaria você pegar, a partir de hoje, foda-se que acabou o feriado. Foda-se. Pega hoje, esses 2 dias, sábado e domingo, e descansa. Mas é para descansar, não é para descansar para fazer outro trabalho. É para descansar mesmo. Então, assim, tudo é uma medida. Eu, por exemplo, no dia do feriado, além de estar gripada, eu estava muito cansada. Eu estava madrugadas ficando acordada aqui, fazendo um dos meus trabalhos, né? Dormia 1, 2 da manhã no frio. Eu dormi o dia inteiro ontem, né? Acordei, caminhei e depois almocei, mas à tarde, assim, eu fui acordar às 6, 7 da noite e foi ótimo, foi maravilhoso. Depois eu acordei, vi minha novelinha, e era feriado, hein? Mas depois da novela, aí vi o jornal, aí depois naquele intervalo entre o jornal das 6 e a outra novela que eu gosto, eu trabalhei. E depois que acabou outra novela, eu trabalhei mais um pouquinho. Aí eu fui dormir tranquila. Entende? Então dá para você confraternizar, ver as pessoas, dar atenção. Fiz uma tábua de frios aqui em casa, tomei um vinhozinho. Porque não pesa. Não pesa, tá? Conhecimento não pesa. Bom, vamos continuar? Então, hoje a gente estava falando de manhã sobre a verdadeira inteligência, né? E será que a gente tem essa verdadeira inteligência? A verdadeira inteligência está em estar em ação, né? Então, o nosso corpo, ele foi programado para a ação. Por isso que quando a gente fica muito paradão, a gente começa a deprimir. É por isso que quando você tá com depressão, pedem para você fazer o quê? Um exercício. Porque o nosso corpo, ele é programado para a ação. Andar, caminhar, subir a montanha, pular corda, qualquer coisa, ação. Então, se eu fico muito tempo sentado, parado, que normalmente é a forma que a gente fica estudando, eu preciso de ação junto, gente. Por isso que eu sempre digo para vocês, a ação não é entrar numa academia e ser halterofilista, são pequenas ações. Vai passear com seu cachorro na rua, vai pegar pão, vai caminhando, em vez de carro, vai caminhando. Então, precisa desse equilíbrio, porque a forma que a gente fica estudando normalmente é sentado, tá? Com a cabeça baixa também, muitas vezes. Então, eu preciso ver se eu estou exercendo essa inteligência verdadeira que é a ação. E se minha forma de estudar está produzindo algo, né? E eu estou em ação. Porque se eu estiver muito passivo, significa que o meu estudo não está efetivo. Então, eu preciso ver, por exemplo,
Se eu tô fazendo bunda na cadeira, estudo, grifo e mapa mental. Se eu tô assistindo aula, se eu estou anotando alguma coisa. Se eu mudei a tática de assistir aula, que hoje em dia eu peço para os meus alunos nem assistir aula, é ouvir aula. Faz você ter mais atenção, mas você tá anotando. Ou você tá fazendo exercício. Pro pessoal do treinamento eu tô num orgulho só, porque hoje mesmo eu acordei e já tinha gente me mandando o estudo, cara, o estudo que tá acontecendo no feriado. E eu fiquei muito feliz, que bom, tá dando certo. Então, quando a gente fala sobre isso, eu até falei de manhã, eu lembro muito de quando a gente tá aprendendo alguma coisa, né? Como é que a gente fica bom em alguma coisa? Na ação. Então, você, talvez, provavelmente muitas de vocês aprenderam a andar de bicicleta. E quando a gente aprendeu a andar de bicicleta foi devagar. A gente tinha o sonho de andar de bicicleta, aí a gente colocava a rodinha ali, aí a gente ia tentando, às vezes caía, e aí tentava até conseguir. Aqui na UAB a gente é exatamente a mesma coisa. Eu tenho o meu objetivo de passar na OAB e eu tenho que ir tentando, né? Bota uma rodinha aqui, bota uma rodinha ali, vê as matérias que não estão boas, faz exercício, faz prova, como a gente faz sempre sábado prova. Mas precisa ter ação. Isso é quando eu vou aprender a patinar, para quem gosta de patinar, andar de skate, andar no gelo, esquiar, qualquer coisa, fazer uma horta. Declamar um poema, ser artista, começa pequeno, mas tem que ter ação, senão não dá, tem que ter ação. Então, a persistência, ela realiza o impossível, né? E eu tava vendo um vídeo agora e falava que a persistência, que nada supera a persistência. Ser genial não supera a persistência, né? Ter muito empenho não supera a persistência. Ter sorte não supera a persistência. Ter um EQI acima da média não supera a persistência. Então é legal a gente pensar o quanto a gente tem persistência na nossa vida, nesse nosso estudo para a OAB, né? E aí eu anotei um ponto desse vídeo que eu achei muito legal. Ele falava assim, que o segredo da sobrevivência, que no nosso caso, a gente precisa pensar na nossa aprovação como uma sobrevivência mesmo, né? Pra gente dar tudo de nós. É que a gente nunca faça guerra, e principalmente guerra com a gente mesmo. E isso me marcou, sabe, porque eu venho falando nesses dias de contagem regressiva, eu venho falando faz um tempo, porque é uma coisa que eu reflito muito, né, porque eu trabalho com mais diversos tipos de pessoas, e eu convivo também com muitos tipos de pessoas. E eu vejo que às vezes a gente faz guerras onde não tem. Eu mesma às vezes faço guerra onde não tem. E a vida é mais fácil sem essa guerra. Quando a gente fica mais leve, quando a gente leva menos as coisas pro pessoal, sabe? Quando a gente às vezes ouve uma frase atravessada, mas a gente não leva pro pessoal, finge que não ouve, ou ignora, ou ri. Eu tenho essas táticas assim. Falar, meu Deus, mas por que isso, né? Até pra gente poder se aproximar de pessoas que deixem a nossa vida mais em paz, porque a vida já é uma confusão, um monte de problema, todo dia. E aí, esse segredo é muito da sobrevivência, eu achei super interessante, porque às vezes sou eu mesma que crio guerras e faço com que as guerras aconteçam na minha vida. Será que eu tô sendo um criador de guerra? Como é que eu consigo perceber se eu tô sendo um criador de guerra? Eu acho que uma das coisas é reclamação. Quem reclama demais normalmente faz guerra com si e com os outros. Reclama o tempo inteiro. E aí eu vou te falar para parar de reclamar nesses 15 dias, para você ver como as coisas melhoram. Porque parece que reclamação chama reclamação. Você reclama, aí as pessoas à tua volta também reclamam e a reclamação só aumenta, igual uma bola de neve. Crítica, né? Tudo que te oferecem não tá bom. Sempre você fala, nunca é o suficiente. Desvaloriza as coisas que os outros fazem, né? E aí você se desvaloriza também, porque quando você desvaloriza o que os outros fazem, na verdade você tá falando de si. Só que você afasta pessoas que queriam estar perto de você e te fariam bem nesse momento de estudo. Crítica. Então, reclamar demais, crítica.
e criticar você mesmo. Porque quando você critica os outros demais, deixa essas pessoas tristes, não vem nada de bom para você. A energia é ruim. Então eu sempre digo, né, e falo e faço para mim também. Quando a gente não tem nada de bom para falar, a gente não fala, né? Às vezes acontecem coisas pequenas na vida, sabe assim? Vou falar um exemplo bobo, mas vamos supor que uma pessoa que você conhece não está acostumada a plantar, né? Fazer plantação, plantar um alecrim, uma cebolinha, e faz aquela primeira plantaçãozinha e fica tudo torto, sabe? Terra no chão, tudo é errado. Mas ela tá tão feliz, e aí você chega lá e joga o balde de água fria. O que vai te ajudar nisso? Nada. Se você sabe que a gente aprende repetindo, você sabe que aquela é a primeira vez, às vezes, né? Ou é uma coisa que a pessoa faz que ela não tem experiência, às vezes é um bolo, às vezes é a pintura de uma parede, às vezes é um pé de moleque, agora que a gente tá na festa junina, né? Às vezes é um quentão que ficou meio esquisito. Mas é a primeira vez. Então elogia, não um elogio falso, mas de uma forma positiva, que a pessoa fala, que legal, posso melhorar, mas deu certo, que gostoso. Mas a gente não, a gente tem a mania de botar o outro para baixo, e inconscientemente para a gente se sentir mais. A gente precisa parar com essa mania. Então, esse segredo de não fazer guerra é mais ou menos isso, sabe? Parar de reclamar, parar de criticar. E o terceiro ponto é se colocar no lugar do outro. Sabe, gente, cada um... Hoje eu ouvi um dizer de manhã, quando eu estava caminhando, que eu achei muito interessante. Cada um tem um momento. Então, assim, por exemplo, para mim, resolver algumas coisas é em determinado momento. Mas para o outro, às vezes, é depois. E isso gera muito conflito. Gera um monte de conflito. E muitas vezes desnecessário, né? Então, tenha paciência, se você depende de alguém, para o momento dessa pessoa. Se o teu momento é antes, deixe bem claro que vocês são seres individuais e faça o que você tem que fazer, né? Sem dó, sem medo. Mas deixa a outra pessoa fazer as coisas no tempo dela, sem você ficar triste, sem você ficar chateado, tá? Pense nisso. Então, assim, a empatia é interessante, né? Às vezes, tem coisas que vocês poderiam ter resolvido antes do estudo para a OAB, lá atrás. Mas ninguém se disponibilizou a resolver. Às vezes você se disponibilizou, mas a outra pessoa você precisa não se disponibilizou. Não tenha medo de agora falar amigo, amiga, amor, namorado, seja o que for. Agora não dá. Agora eu não vou resolver. Vamos resolver depois? De uma forma amorosa, né, gente? Não fazer guerra com os outros é sempre falar de uma forma amorosa coisas importantes, mas amorosamente, não brigando, né? Eu tenho isso muito em mim. A hora de brigar é uma hora que eu saio de cena. Eu não gosto de brigar, porque eu sei que quando a gente briga, a gente fala coisas que ficam marcadas para sempre. Então eu prefiro não fazer. Então, nesse momento de OAB, é um momento muito importante para você não arrumar guerra com ninguém. Se é para brigar, deixa para brigar depois, tá? E aí, para finalizar esse dia 15, né? Eu fiquei refletindo nisso, né? Conhecimento é liberdade. Eu tava vendo um filme sobre isso, né? Onde um cara promete pro outro, o que você vai me dar em troca? O que você vai me dar em troca? É dinheiro? É ouro? E a pessoa fala assim, não, eu vou te dar uma coisa que ninguém pode te tirar. Liberdade, através do conhecimento. Então, o conhecimento é liberdade, é verdade. E eu quero muito que vocês pensem nessa liberdade que a prova da OAB vai trazer para vocês, essa vitória vai trazer para vocês. Vai ser muito bom. Mas que vocês também não percam muito tempo com conhecimentos desnecessários. Por vezes, eu vejo alunos se lotando de cursos e não fazendo quase nada, por um título que também não vai fazer diferença. Então, muito cuidado, tá? Para você não se entupir de coisas e ficar vazio. Porque quando a gente enche demais a cachola, a gente absorve pouco e fica vazio. Então, preste bem atenção naquilo que realmente você está utilizando na sua vida, de verdade, né?
porque eu vejo muita gente assim, numa corda bamba de tantas coisas, porque oferecem tantas coisas e você não faz o mais importante. No nosso caso é passar na OAB. Depois que você passar na OAB, aí você vai ter outras coisas mais importantes. Mas cuidado para não sobrecarregar, tá? Para não se sobrecarregar de informações, para não se sobrecarregar de tarefas, que de repente você vai fazer tudo mal feito. E aí não vai adiantar de nada. Pensa nisso. E por fim, eu vou te convidar para você entrar lá no site da OAB FGV, na nossa OAB, no nosso caso aqui a gente tá falando da 35, porque hoje, dia 17, acabou o feriado, saiu um monte de coisa, tá, gente? O que saiu? Saiu requerimento para alteração de local de prova, tá? Saiu. Saiu também um link para consulta individual de examinandos que foram automaticamente inscritos na segunda fase, também saiu. Saiu um link de inscrição de reaproveitamento, né, a nossa repescagem. Saiu tudo hoje, tá, gente? E saiu o link para envio de documentação comprobatória para pedido de isenção no reaproveitamento. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sei que tem gente que tá me ouvindo, que tá fazendo a primeira fase, mas já vai engatar a segunda junto, né? E tem pessoas que já estão na segunda e acabam ouvindo a minha contagem regressiva para se inspirar, enfim, para dar um sacode, uma inspiração, uma motivação no dia. Então, fiquem atentos, eu coloquei já no Instagram, tá? Esse monte de coisa relacionado à repescagem, ok? Então, veja, se você tiver dúvida, vai lá embaixo, exatamente no dia, deixa eu olhar aqui, 10/6, tem o edital complementar de reaproveitamento, aí você tira todas as suas dúvidas que você tiver, tá bom? Pessoal, eu vou terminar por aqui, desejando um ótimo 15º dia. Faltam 15 dias para o exame de ordem para vocês. Se fez algum sentido, curte, compartilha. E vamos para amanhã. Amanhã é dia de prova, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.